Galera, voltando aí com a reanimação cardiopulmonar. Já saiu da rede, né? Te dei esse tempo aí. Agora é hora de voltar a estudar. Larga o que você está fazendo aí, fecha esses aplicativos. Ah, você assistiu o vídeo lá do YouTube? Aquela bobagem lá que eles fizeram? Pois é, assiste se você não viu ainda, tá? Que é importante. Continuando aqui, cadeia de sobrevivência para o adulto. É logicamente que é o atendimento que a gente vai dar numa PCR. Lembrando, claro, que é PCR-EH que é colocado aí pelo protocolo de assistência da American Heart Association, porque é extra-hospitalar, do lado de fora do ambiente, onde os recursos são disponíveis para um suporte básico de vida. Aqui existem os 5 elos de assistência que a gente vai estar trabalhando efetivamente, até, claro, chegar no serviço dos profissionais ou na ambulância e conduzir o paciente para o atendimento hospitalar. Primeiro elo é reconhecer a avaliação do local e verificar o acionamento direto dos profissionais para estarem indo àquele ambiente. Tá? Então é chegar no ambiente, olhou, verificou o que precisa, aciona, liga, usa o seu celular para isso, esquece o WhatsApp, mas manda mensagem lá avisando. Segundo elo é começar com uma RCP de alta qualidade, fazer assistência direta de reanimação cardiopulmonar. O que é uma RCP de alta qualidade? Em que consiste essa RCP de alta qualidade? É realizar uma compressão mínima de 100 vezes no minuto, tá, que a gente vai estar trabalhando, ter as compressões mínimas de 5 centímetros sendo realizadas, e é claro, condições gerais. Retorno do tórax, permitir que ele volte após cada compressão realizada, que isso é importante, e diminuir as interrupções que podem acontecer. Ah, meu braço doeu, não para, continua, troca, mas não deixe de fazer. E quanto menos interromper, melhor será para a própria vítima. Então, de alta qualidade. Comprime 100 vezes no minuto por no mínimo, 5 centímetros de profundidade, deixa o tórax retornar e diminua as interrupções. Terceiro elo, tendo ele disponível, realizar desfibrilação. Tendo DEA disponível, desfibrilador externo automático, faça o processo de desfibrilação instantânea. E, logicamente, quarto elo é quando tem o serviço de emergência avançado presente para realizar todo o cuidado, conduzindo o paciente posteriormente a um cuidado hospitalar, seja no departamento de emergência, laboratório de hemodinâmica, ou até mesmo na UTI. É um suporte avançado que vai ser prestado e todos os cuidados necessários do pós-PCR a esse paciente. Lembrando que o suporte básico de vida vai trabalhar diretamente, tá, com 4 etapas distintas. Lembrando que o que se segue a todas elas é, primeiro, avaliar essas etapas, avaliar a condição da vítima, para depois realizar o cuidado necessário. Avalia primeiro, olha primeiro, para depois você fazer qualquer coisa. O que eu falei desde o início, não é cuidar da vítima, já não é prestar assistência, é parar, dar uns 2 passinhos para trás, verifica o que está acontecendo, para depois você começar a prestar o cuidado. Aí vem o exemplo. Verifique o pulso antes de iniciar compressões torácicas ou até mesmo utilizar o DEA. Primeira questão, primeiro tópico. Paciente está respondendo, o paciente está bem, verifica se ele está respirando, verifica se ele está com alguma respiração anormal, que isso é importante, tá, para ele diretamente. E observe a movimentação torácica, que é fundamental para o processo de cuidado e assistência. Verifica na vítima, checa se ele está responsivo ou não. Acione o serviço médico, está no segundo elo aí da assistência. Se tiver disponível, já busque o DEA, já deixa ele disponível para ser utilizado, tá? E vai trabalhar diretamente com a questão das compressões torácicas. No caso do suporte básico de reanimação cardiopulmonar, a gente trabalha com o CAB, que é de compressão torácica, as vias aéreas, a abertura de vias aéreas, airway, tá? E briefing de círculo de respiração, tá? Ela vai trabalhar diretamente com a função ventilatória. No caso da RCP do paciente, a gente vai trabalhar com o suporte básico de vida, não diretamente com a avaliação traumática do ABCD, mas com a avaliação do CABD, que vai trabalhar diretamente com a questão da circulação primeiro, para depois ver a questão da via aérea e da função respiratória. Circulação, cheque o pulso carotídeo, em situações de suporte básico, é carótida, tá? Esternocleidomastoide, músculo principal, área central do pescoço, na área da laringe, deslize o seu dedo para a lateral que você vai ter acesso ao pulso carotídeo, a artéria carótida. Cheque esse pulso para trabalhar diretamente com a verificação de que realmente existe aí a falha na função cardíaca e respiratória. No caso de socorrista leigo, só compressões torácicas serão feitas, não vai precisar diretamente trabalhar com a ventilação. Cheque.
colocando posteriormente, verificando que não há a circulação sanguínea, 2 dedos acima do apêndice chifoide. Apêndice chifoide é a proeminência inferior do osso externo, que existe aí na área central do tórax. Você trabalha com 2 dedos acima dele e pode apertar um pouquinho o externo, sim. O paciente, a vítima vai estar inconsciente, não vai estar com respiração, não vai estar com circulação presente, que aí a gente vai saber que ela está em parada cardiorrespiratória. Então, no caso da gente que está consciente, se você pressionar o seu externo, dói. Mas no caso da vítima não vai, até mesmo porque se ela estiver fingindo, é o momento que você pega ela, aperta o chifoide dela um pouquinho, se ela estiver te enganando ali, você vai saber direitinho que ela vai despertar, ela vai acordar. Paciente sempre em decúbito dorsal, superfície rígida, para você fazer as compressões, sendo que elas vão realmente pressionar a área do tórax e do externo do paciente. Faça compressões de 5 a 6 centímetros, tá, de profundidade. Aqui no caso é colocado como de 2 a 2,4 polegadas, porque trabalha com a American Heart Association, tá, mas 5 a 6 centímetros. Crianças acima de 1 ano com 5 centímetros e abaixo de 1 ano, bebezinhos, trabalhando com 4 centímetros de compressão em média. Isso não é lei não, você não tem que ter régua ali para medir. Tá? Mas é uma condição de se observar essas profundidades. Não pode ser superficial, mas também não pode ser excessiva para não provocar traumas ou fraturas. Em vias aéreas, para os adultos, trabalhe com 1 ou 2 socorristas para taxa de 30 compressões para 2 ventilações. Comprime 30 vezes, ventila 2 vezes. Comprime mais 30, ventila 2. Criança e bebê, se for trabalhar com um único socorrista, são 30 para 2, 30 compressões para 2 ventilações. Se forem trabalhar com 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações. Inicie diretamente as compressões com uma frequência de 100 a 120 vezes por minuto, contando em voz alta, e já instale o DEA para ele fazer a leitura necessária e para se chegar aí à condição de saber o que vai ser feito. Mude os profissionais e evite ventilação excessiva. Se já tiver pulso, ventilação de resgate a cada 6 segundos, mantendo a questão da circulação. Se não tiver pulso, trabalhe diretamente com a desfibrilação e vai trabalhar com o DEA para ele fazer a leitura da função cardíaca do paciente e administrar imediatamente o choque após as compressões torácicas. Daqui a pouco a gente continua aí falando um pouquinho sobre esse processo de desfibrilação. Descansa um pouquinho, bebe uma água e daqui a pouco a gente volta. Abraços.